Pode começar. Então, uma boa tarde a todos. É um prazer estar recebendo todos vocês aqui para mais um evento do Construindo Laços. E dessa vez nós estamos recebendo aqui a empresa Tigre ADS e vamos ter duas palestras técnicas com alguns dos representantes. Eu gosto sempre de situar a situação do mercado para depois eu passar a palavra para vocês. Então, é no meio do cenário de pandemia, né, que a inflação está presente, o aumento dos preços está cada vez mais afetando as nossas construções, que a gente vem trazendo aí por meio do Sinduscon e da parceria do Sinduscon com outras empresas, tecnologias inovadoras no sentido de você criar uma produtividade melhor e uma rentabilidade melhor para a sua empresa, já que os preços dos insumos estão aumentando muito, né? Então, é dessa forma que a gente vem nesse Construindo Laços, trazendo essa tecnologia, né, desses tubos PAD corrugados que serão apresentados, que vai ser apresentado aqui duas palestras e eu já vou fazer a apresentação da primeira. A primeira palestra é intitulada como Soluções em PAD, características e vantagens. Antes da palestra, vai ter um vídeo institucional, não é isso mesmo? Isso. E quem vai apresentar a primeira palestra é o Marcelo Pinheiro de Moraes. Mas então vamos passar, primeiramente, o vídeo institucional. E se tudo ficasse mais simples e fácil, mais rápido e durável? Tigre ADS apresenta um novo jeito de fazer. A Tigre ADS nasceu da união de duas gigantes do setor, presentes na América do Sul desde 2003. Conta com tecnologia testada e comprovada em grandes obras realizadas em todos os continentes. A Tigre ADS conta com duas plantas operacionais no Brasil, uma no Chile, uma no Peru, e possui ainda operações comerciais na Argentina e Colômbia. A partir daí, iniciamos um novo capítulo da história do mercado da construção civil, formando a Joint Venture Tigre ADS, um verdadeiro marco para o segmento de infraestrutura brasileira, que passa a contar com sistemas modernos em escoamento sanitário, drenagem pluvial e manejos de fluidos à base de água, com profissionais altamente qualificados para apoiar no seu projeto do início ao fim, garantindo soluções seguras e eficazes. Com tecnologia exclusiva, os tubos corrugados em PAD possuem um sistema de união ponta-bolsa com anel de vedação, o que permite união fácil e rápida, garantir a estanqueidade para um sistema sem vazamentos ou infiltrações. Além disso, trabalhar com tubos de 6 metros significa menos juntas, levando a um melhor desempenho ao sistema e uma instalação mais rápida, retenção e detenção. Na Tigre ADS desenvolvemos soluções para escoamento da água da chuva. Os reservatórios de detenção e retenção são estruturas de acumulação temporária das águas de chuva que contribuem para a redução das inundações urbanas, proporcionando o controle das vazões de pico. As soluções para retenção e detenção podem ser instaladas facilmente sob áreas verdes e toda a captação das águas pluviais ser direcionada ao sistema. Desenvolvemos também o sistema de retenção e detenção chamado StormTech. Fabricado com resina de polipropileno, StormTech oferece uma resistência superior às cargas e, graças à sua leveza e projeto modular, também maior produtividade na instalação. O sistema de câmaras StormTech permite que parte da água retire e infiltre no solo e reabasteça os aquíferos e outra parte seja lançada de forma controlada na rede pública. A Tigre ADS se preocupa em desenvolver produtos e soluções completas e inovadoras que contribuam para o progresso e desenvolvimento da infraestrutura e construção civil, transformando a vida de milhares de pessoas. A Tigre ADS apoia o crescimento sustentável das cidades para melhorar a vida das pessoas. Tigre ADS, um novo jeito de fazer.
Legal, pessoal. Então, vamos lá. A palestra intitulada Soluções em PEAD, Características e Vantagens. Ela vai ser proferida pelo Marcelo Pinheiro Moraes, ele é executivo de vendas da Tigre. O Marcelo ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Mato Grosso, graduado em Direito pelo Instituto de Ensino Superior do Mato Grosso e aprovado no 31º Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele é pós-graduado, MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, e exerceu por mais de 10 anos a função de executivo de grandes contas em uma grande operadora de telefonia no Brasil, com foco em licitações e soluções integradas de telecomunicações. Há mais de 7 anos, compõe a vitoriosa equipe comercial de tubos Tigre ADS, atuando em toda a região centro-oeste como executivo de negócios para clientes do segmento privado e governo, com foco na comercialização e especialização de sistemas de drenagem e saneamento em obras de infraestrutura, utilizando os tubos corrugados em PEAD. Então, eu passo a palavra agora para o Marcelo Moraes. Maravilha. Obrigado, Renato, pelas palavras. Obrigado pela presença de todos. Como o Renato mesmo disse, meu nome é Marcelo Pinheiro, eu estou na Tigre ADS há pouco mais de 7 anos. Um trabalho aí de desenvolvimento da tecnologia de PAD por todo esse nosso Brasil. O Centro-Oeste, territorialmente falando, é muito grande, né? Então, a gente tem aí um trabalho árduo nessas regiões, nesses estados do Centro-Oeste e ainda alcançando ali também o estado de Rondônia e Acre. Agradecer ao Sinduscom por essa oportunidade, por esse momento. O Renato comentou que é pertinente que nesse momento de pandemia, né, tudo está mais difícil, inclusive esses encontros presenciais. Então, esse projeto Construindo Laço, acho que é uma maneira bem eficaz de atingir, alcançar a todos, né, a todos aqueles que compõem essa cadeia produtiva, essa cadeia de valor que é a construção civil. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Nós vamos dividir essa apresentação em 2 momentos. Eu vou falar um pouquinho mais das vantagens, do que é o produto de tubo corrugado em PAD. No segundo momento, o Vitor vai falar um pouquinho da parte de execução de obra, um pouco de cases de sucesso. E aí a gente abre o final para perguntas e dúvidas que vocês vierem a ter. Peço que anotem, tá? Tudo que vocês tiverem aí de perguntas, informações. Nós hoje temos aí uma equipe grande para atender a todos os nossos clientes, né? Eu fico aqui na parte comercial. Nós temos aí o Vitor, né, que é da parte de execução. Isso falando só para a região centro-oeste, tá? E aí a gente replica essa mesma estrutura de atendimento para outros estados do Brasil. O Vitor fica com a parte de execução, de acompanhamento de obras, e o Carlos Mendes, citado pelo Renato, é o nosso distribuidor e representante comercial para Goiás e DF. Bom, pessoal, iniciando aqui a apresentação, o institucional já deu uma prévia do que é, mas a Tigre ADS é uma joint venture, né, formada pela Tigre brasileira, está fazendo 80 anos de mercado esse ano, todos conhecem, é a líder no segmento de produção e comercialização de tubulações plásticas, notadamente em PAD, em PVC, e a ADS é a líder nessa solução de tubos corrugados nos Estados Unidos. Então, em 2009, iniciou-se essa operação no Brasil, né, com foco específico no atendimento dessas obras de infraestruturas com a utilização de sistemas de tubos corrugados. Estamos aqui bem pulverizados na América do Sul, né, com 2 fábricas em operação no Brasil. As fábricas, estamos num excelente momento, as fábricas estão trabalhando a todo vapor, muitos pedidos dentro de casa, muitas negociações em andamento, muitos novos pedidos chegando. A gente tem trabalhado arduamente para conseguir atender a toda essa demanda. Se vocês observarem, a Tigre PVC, que é essa garrinha azul, ela também tem muitos pontos de atuação aqui no Brasil, e a ADS nos Estados Unidos é líder e está lá há mais de 50 anos, e que desenvolveu toda essa tecnologia. Tem uma foto rapidinho da nossa fábrica em Rio Claro, chão de fábrica muito enxuto,
todo o processo é mecanizado, os tubos eles saem de uma máquina chamada extrusora já prontos, né? Sem nenhuma conexão auxiliar, prontos realmente para ir para a obra. Essa aqui é uma foto da nossa fábrica em Marechal Deodoro, em Alagoas, que é a região metropolitana de Maceió, uma fábrica um pouco mais nova, também está trabalhando assim, na sua capacidade máxima para atender todos os pedidos. A gente tem tido aí esse ano de 2021, né, a gente ouve falar que a economia não está indo muito bem, tem muita coisa devagar, mas a construção civil, a gente entende que ainda é o carro-chefe desse nosso Brasil, que consegue trazer e possibilitar novos empregos e tudo mais. Então, a gente percebe aí a construção civil ela não parou. Por mais que a gente tenha muitos desafios, aumento de preço de material, aumento de preço de insumos, mas a construção civil tem tido um excelente papel aí nesse segmento para conseguir fazer com que o Brasil continue crescendo aí nos próximos anos. Eu vou focar essa palestra nossa, essa apresentação, pessoal, quando eu faço ela em alguns outros órgãos, dura mais de hora. Então, a gente tenta resumir ao máximo aqui para passar o essencial para vocês. O nosso foco hoje vai ser realmente falar da tubulação, do tubo em si. O que é o tubo corrugado em PAD? Bom, o tubo corrugado em PAD é um tubo de parede dupla, uma parede lisa por dentro, uma parede corrugada por fora. Sistema ponta-bolsa com anel de vedação já incluso. Essa corruga externa é a que dá a rigidez estrutural à tubulação. E a parede lisa interna é a que te dá a eficiência hidráulica. Então, eu vou falar um pouquinho das vantagens dessa situação da eficiência hidráulica, eu vou falar da parede ser lisa por dentro um pouquinho para frente. Basicamente, nós temos duas linhas de tubulações em PAD corrugadas. Uma linha que a gente chama de Drain Pro, que é uma linha para atender o segmento de drenagem de águas pluviais, atendimento à norma BNIX 094, que é o primeiro ponto importante. Apesar de ser relativamente nova essa solução no Brasil, né, 2009, temos aí 10, 11 anos, mas hoje não existe nenhuma preocupação em termos de normativo, porque já existem normas brasileiras que suportem e autorizam a utilização dessa solução. Inclusive, a gente tem muitos órgãos públicos que já possuem a homologação desse material. Vou dar o exemplo da Nova Cap e da CAESB de Brasília. Existem termos de referência onde a Nova Cap desenvolveu um documento técnico onde as empresas que irão executar as obras utilizando o PAD, elas têm ali todo um critério, todos os critérios técnicos que elas precisam seguir, tanto para a especificação em projeto, quanto para a execução de obra. Então, a Nova Cap e a CAESB, que seria da parte que é a nossa segunda linha, que é a nossa linha Sanipro para esgoto, a CAESB também é uma das pioneiras no Brasil, inclusive, em termos de utilização dessa solução para sistemas de esgoto. E hoje, todos os novos projetos, as novas ampliações que acontecem dentro da CAESB, já saem os projetos, já nascem com a tecnologia em PAD. Eu esqueci de mencionar, mas aqui na drenagem, vocês observam que nós temos aqui a maior gama de diâmetros do mercado. Nós temos tubulações de 100 milímetros até 1,5 m. Todos série DNDI, ou seja, o diâmetro nominal é igual ao diâmetro interno da tubulação. E por óbvio, porque o projetista, quando ele vai dimensionar a rede, ele considera sempre um diâmetro interno, que é o diâmetro útil do sistema, né? E para a parte de esgotamento sanitário, nós temos aí tubulações de 200 milímetros até 1,20 m, em atendimento à norma NBR ISO 2138. Baseado nessa norma, e essa norma só preconiza tubos até 1,20 m, é que a nossa tubulação está limitada a 1,20 m nessa norma NBR ISO 2138. Porém, nós conseguimos produzir tubos também de 1,5 m, de 1.500 milímetros, baseado na norma STM F2947. É uma norma americana, tem muitos critérios, né, de qualidade de construção da tubulação, tão bons quanto a ISO 2138. Hoje, no Brasil, dos clientes que eu atendo, que você imaginar 1,5 m de diâmetro para a rede coletora de esgoto é algo bem quase que absurdo. E existe, né? A CAESB de Brasília hoje utiliza tubulações de até 1,5 m de diâmetro para grandes coletores e emissários de rede de esgoto. Também série DNTI,
diâmetro nominal sempre igual ao diâmetro interno, sistema ponta-bolsa com anel de vedação em posto. O que difere basicamente essas duas soluções é que o tubo para drenagem, ele permite, na fabricação do tubos, a norma permite isso, você ter uma pequena composição de matéria-resina, de resina de PAD reprocessada. Quando que no tubo para esgoto, é pelo fato da agressividade do esgoto que ele provoca na tubulação, esse tubo precisa ser um pouco mais resistente do ponto de vista químico, então ele tem aí 100% de resina de PAD virgem na sua produção para poder suportar aí esse ataque químico. Falando um pouquinho já das vantagens, a primeira grande vantagem dessa solução é que é um sistema 100% hermético, né? O sistema ponta-bolsa ele garante uma vedação estanque para redes por aplicação gravitacional. Vedação feita para aplicação de redes de drenagem por gravidade. Então, a junta é ponta-bolsa com anel de borracha, uma vedação eficiente, né, que garante essa estanquidade do sistema. Sem falar que o fato de ser ponta-bolsa facilita muito o processo de instalação. O Vitor vai explorar um pouco disso daqui a pouco, mas basicamente é você preparar a tubulação e fazer o encaixe da ponta na bolsa. Assim como você faz com o tubo de PVC de menor diâmetro, aqui, guardadas as proporções, você também faz apenas o encaixe aí da ponta na bolsa. A segunda grande vantagem dessa solução é a diferença de peso, né? É um tubo muito mais leve quando comparado com a solução convencional em concreto. A gente fez um pequeno resumo aqui no comparativo. Imagina aqui um tubo de 1,20 m, de 1.200 milímetros, que pesa aí a barra inteira em PAD aproximadamente 300 kg, né, 295 kg. Quando você vai para o tubo de concreto, uma manilha de concreto, um tubo de concreto de 1,20 m de diâmetro por 1 metro de comprimento, pesa aí 1.640 quilos, né? Então a diferença realmente de peso é bastante grande. E aí esse baixo peso vai impactar diretamente na produtividade da obra. Então, você tem aí obras muito mais rápidas, canteiros de obras muito mais simples, né? Você vê por essa foto mesmo, o pessoal descendo a tubulação na vala de forma manual, né? Quando que um tubo de concreto você precisa de mais funcionários para fazer isso. Existe o aspecto também de risco de acidente de trabalho, né? Quando você trabalha com soluções mais leves, o manuseio é muito mais fácil e você acaba mitigando esses riscos de acidente quando comparado com a solução convencional. A outra grande vantagem do menor peso é você reduzir o custo com frete, que aí você traz muitos metros, né, dentro do mesmo carregamento. Então, eu trago, na nossa linguagem, se chama de telescopagem. A gente telescopa os tubos menores dentro dos maiores, sem nenhum risco de danificar a tubulação. Então, você traz aí no mesmo carregamento um número muito maior de metros, né, do que quando comparado com a solução convencional, porque você tem a limitação de peso, você tem a limitação de não poder colocar um tubo dentro do outro, porque se você fizer isso com concreto, a tendência é você perder toda aquela tubulação. Então, isso tem dado, assim, principalmente em obras de difícil acesso, né? A gente participou de uma obra agora no Mato Grosso, que o condomínio ficava próximo a um rio, então o acesso era muito difícil, né? O solo muito mole, e não conseguia entrar caminhão lá para poder levar a tubulação de concreto. O próprio peso do caminhão ele já afundava no solo. E com essa tubulação em PAD, o pessoal conseguia levá-la de forma manual. Colocava isso nas costas, juntava uma quantidade de operários e conseguia chegar até o ponto de instalação. Uma outra grande vantagem da solução de tubos corrugados em PAD é a eficiência hidráulica. O fato do tubo ser liso por dentro, ele proporciona uma maior vazão. Então, aqui eu tenho uma foto de um tubo de PAD e um tubo de concreto. O tubo de concreto ele tem um coeficiente de rugosidade muito maior, né, que é o que a gente chama de N de Manning, né? A rugosidade é inversamente proporcional à vazão. Então, quando você tem aí uma rede especificada em concreto, na mudança para PAD, certamente vai existir uma redução do diâmetro da tubulação em função dessa menor rugosidade, já que a rugosidade impacta diretamente na vazão. Então, quando eu tenho aqui um N de Manning menor, eu aumento essa vazão. Se essa vazão já é constante para o projeto, eu consigo trabalhar então o raio da tubulação, reduzindo, consequentemente, o raio da tubulação. Além dessa menor rugosidade, né, que aumenta essa vazão, você pode trabalhar com declividades menores também.
Tem regiões onde você tem um problema muito sério de solo muito rígido, por exemplo, de Corumbá. Corumbá, o solo é rochoso demais, então, para escavar vala só com dinamite lá em alguns pontos. Então, você, nessa situação de solo muito rígido ou de regiões muito planas, onde você não consegue aproveitar a declividade do próprio terreno, né, declividade natural, você trabalhar com valas menos profundas, né, com declividades menores, te auxilia bastante nesse processo. Com relação ao comparativo de comprimento, são tubos de 6 metros, né? Então, cada 6 metros você tem uma conexão. Quando fica um tubo de comprimento, você reduz essa conexão para cada 1 metro e meio. Como o solo está em constante movimentação, você acaba mitigando, né, esse risco de fissura da rede, porque se você tem uma rede com concreto que é rígido, conforme o solo se movimenta, a tendência é a esse tubo de concreto ter essa fissuração e acontece o que chama de infiltração e exfiltração de água na tubulação. Com o PAD, por fato dele ser flexível, ele consegue até acompanhar essas pequenas movimentações de solo. E aí você tem aqui num ambiente real de obra, uma situação que, com um tubo mais leve, você não precisa fazer um berço de concreto, né, para suportar o peso da tubulação, por ser uma tubulação mais leve. Você elimina o número de uniões, né? Você observa que quantas uniões para fazer 6 metros? 6 uniões. Quando que com o PAD é um tubo inteiro. Isso melhora muito, né, o ritmo de instalação, você tem uma maior produtividade de instalação, reduz a chance de infiltração e exfiltração de água dentro da tubulação. E é claro que isso também melhora a eficiência hidráulica, porque a cada junta dessa de argamassa no tubo de concreto, você acaba aumentando um obstáculo dentro da rede. Até porque você é obrigado a argamassar por dentro e por fora, né? Não só por fora, mas por dentro também. E o PAD não teria essa situação de ter mais um ingrediente interno para poder prejudicar a vazão. Quando se faz o encaixe ponta-bolsa, internamente você não percebe nenhum tipo de ressalto dentro da tubulação. Com relação à durabilidade, é um tubo para durar de 75 a 100 anos, né? Com resistência à abrasão, corrosão, resistência a intempéries, pode ficar armazenado ao ar livre, ele tem aí a resistência a raios ultravioleta, muito em função da limitação de nível de fumo que vai presente na tubulação. Ele tem um desgaste por abrasão muito menor quando comparado com outros materiais, como o próprio PVC e também com o PAD, que seria esse gráfico aqui superior à direita. Você observa aqui que num teste de 100 mil ciclos, o concreto perde quase 60% de parede, o PVC perde esses 20% de parede, quando que com o PAD é apenas próximo de 10%. Então a diferença realmente é bem grande. Isso garante que essa tubulação vai ter uma resistência, uma vida útil muito maior. Com relação também ao pH, você observa que ele suporta uma quantidade muito maior de materiais que têm essa variação de pH, ou seja, de 1,5 até 14. Isso garante também uma tubulação, uma vida útil maior a essa tubulação. E pensando nisso, nessa questão de resistência química, que vai aumentar essa durabilidade e automaticamente, com maior durabilidade, reduz o tempo de manutenção, nas redes pluviais, infelizmente, acontece o que a gente chama de esgoto pluvial. É um absurdo, algo até criminoso, né? Você jogar esgoto na rede pluvial, mas infelizmente acontece muito no Brasil. E aí, numa rede de drenagem convencional com tubo de concreto, esses gases suspensos, eles acabam tendo um ataque químico muito, muito forte na tubulação. E aí acontece o que a gente chama de desgregação do concreto, né? Pela ação do ácido sulfídrico e demais ácidos ali, e gases presentes ali dentro da tubulação. O PAD, por ele ter essa resistência química maior, né, por ele aceitar essa faixa de pH maior, então ele vai ter uma durabilidade muito maior. Mesmo o tubo de PAD que é para drenagem, porque o que for para esgoto, nós temos uma linha específica para esgoto que é mais resistente ainda. Mas mesmo o tubo para drenagem, ele vai ter uma resistência muito maior com relação ao ataque do agente químico do esgoto do que, por exemplo, o tubo de concreto. É muito comum você ver uma rede de concreto executada, em pouco mais de 5, 10 anos, você tem que refazer aquela rede porque ela se deteriorou, o tubo quebrou, o asfalto cedeu, você tem que refazer o trabalho. Em você fazendo com PAD, se estiver muito bem instalado, seguir todos os critérios de compactação e tudo mais, você tem uma rede para durar muito mais tempo. Né?
Com relação à rigidez estrutural, os tubos, eles têm uma grande vantagem na solução em PAD, os soldados em PAD, porque eles suportam cargas H25 com apenas 30 centímetros de recobrimento mínimo, ou seja, se considerar a geratriz superior do tubo até o recobrimento final, apenas 30 centímetros para tubos até 1,20 m e 60 centímetros para tubo 1,5 m. Isso dá uma baita diferença nos custos de economia com escavação, porque quando se fala uma rede de tubo de concreto, por norma, se considera ali 1,5 o diâmetro do tubo. Então, vamos fazer um exercício rapidinho. Um tubo de concreto de 1.000 milímetros, 1 metro, você precisa escavar 1 metro do tubo e mais pelo menos 1,5 m de reaterro, que é o que a norma preconiza para garantir que o tubo resista a essas cargas móveis. No PAD, não, você poderia reduzir essa escavação de 1 metro para o tubo mais 30 centímetros, ou seja, você sai de 2,5 para 1,30, quase a metade. E considerando uma rede um pouco mais extensa, com declividade maior, a economia é exponencial no volume de escavação. Então, é muito interessante extrair da solução essa vantagem e, na prática, você ter valas menores, valas mais rasas, valas mais estreitas, né, porque o PAD exige também uma largura de vala um pouco menor que quando comparado com o concreto. E aí, quando você faz essa conta de economia de custo de escavação, reater e volta fora, a economia é muito interessante. Sem falar em região, você tem problema de cota, mas você não tem cota para escavar, você tem uma dificuldade grande. Às vezes você tem que abrir a rede, fazer rede dupla, rede tripla, para poder atender aquela vazão com tubulações menores, para atender aquela cota também que você não tem para escavar. E com PAD você pode eliminar isso, ou pelo menos mitigar esse tipo de problema, né? Uma foto mostrando ali, ó, o tubo instalado, 30 centímetros de reaterro, e aí você tem um equipamento super pesado em cima para mostrar que realmente a tubulação é resistente. Além das vantagens da tubulação em PAD, a gente consegue ter conexões sob medidas. Por exemplo, posso fazer PV em PAD. Essa foto desse PV aqui mesmo é do shopping dos camelôs aí de Brasília. Eles tinham uma dificuldade muito grande de tempo para construir um PV em alvenaria, e já pontuando, pode ser utilizado o PV de alvenaria sem problema algum na tubulação, tá? É muito comum, inclusive, é muito mais comum se fazer PV em alvenaria do que em PAD, mas há a possibilidade também de se utilizar um PV em PAD, que aí facilita muita obra, como se fosse um Lego. Você leva o PV pronto para a obra e faz os encaixes da tubulação, vem com reaterro compacta e finaliza aquele trecho. É possível também fazer conexões sob medidas, curvas alongadas, curva de 22 graus, enfim, de acordo com a necessidade do teu projeto. Mas para que vocês tenham a ideia de que tudo é possível com PAD. Eu fabrico o tubo, faço os cortes e as soldas em PAD nos ângulos e diâmetros necessários para atender a especificação do projeto. Essa parte falou um pouquinho no nosso vídeo institucional, mas com os próprios tubos em PAD eu consigo fazer sistemas, né, de retenção e detenção, que nada mais são que sistemas enterrados, onde eu elimino a necessidade de você ter uma piscina aberta, por exemplo, nessa foto aqui mais abaixo, onde eu posso fazer o reaproveitamento daquela área. Então, eu posso ter esse sistema de retenção e detenção abaixo de estacionamento, de campo de futebol. Basicamente, funciona quando eu tenho uma área impermeável muito grande, onde eu preciso reter parte desse volume de água, de chuva, que teoricamente iria para o solo, e aí, como eu impermeabilizei aquela área, eu preciso reter essa água para evitar a saturação da rede de água da via. Então, é muito interessante, porque eu elimino a possibilidade de criação de vetores, eu elimino a possibilidade de ter que dar manutenção numa área aberta, numa piscina aberta, e aproveitar aquela área útil para fazer estacionamento. E aí eu consigo fazer esse mesmo sistema com nossas câmaras StormTech. A gente tem apresentações específicas para esse material aqui, tá? São vertentes do nosso PAD. Depois eu vou deixar o contato e a gente fica à disposição para agendar uma apresentação específica dessas soluções. Mas, no geral, seria isso, você fazer um reaproveitamento daquela área perdida para ter que construir uma piscina aberta, para você fazer um sistema de amortecimento de água uma situação específica. Existe legislação específica para isso, né? Brasília mesmo tem legislação. Você tem que limitar o volume de água que você lança para a via pública de alguma forma, e essa é uma solução bem bacana que você consegue atender essa legislação. A gente tem um outro sistema, que é um sistema de
unidade de qualidade de água, também é muito utilizada em Brasília. O tempo já estourou, mas eu estou finalizando, tá? Que basicamente é uma caixa separadora de sólido e óleo. Eu coloco esse sistema em paralelo com a rede pluvial, de tal maneira que eu forço aquele primeiro pico de chuva a entrar nesse sistema, e aí nessa primeira placa de PAD, eu consigo reter o que é sólido, a água vai transbordar para o segundo estágio, e aí o que é leve, o que for óleo, o que for garrafa plástica, garrafa PET, eu consigo fazer também a retenção, de forma que a água sai mecanicamente tratada por baixo ali, voltando à rede de drenagem. Como se fosse um bypass, né? Nessa rede, para que eu consiga fazer uma extração física de material sólido e óleo da água. Por exemplo, um lançamento de água no Lago Paranoá, você não pode, de maneira alguma, fazer um lançamento direto. Você pegar a água da via e jogar direto. Você tem que fazer um sistema de tratamento dessa água para que chegue ao lago. Não estou falando de esgoto, estou falando de água de chuva mesmo, que vai carregar tudo que está na rua, tudo que está no asfalto para dentro do lago ou para dentro de uma rede de água pluvial. É bem bacana. Aí em Brasília a gente tem várias obras com esse material instalados aí. A ADASA recomenda essa solução, que é o órgão que regulamenta isso em Brasília, e a própria Nova Cap também tem aprovação para isso. Pessoal, aí, fazendo um fechamento aqui de tudo que eu falei, é muita informação, mas a gente vai tentar, repetindo, me coloca à disposição para nós, para a gente poder agendar aí com cada uma das empresas de vocês aqui, realmente está participando e queira mais informações. Mas a ideia dessa solução em PAD não é só a troca de material, não é tirar o concreto e colocar o PAD. Você tem que levar em consideração tudo aquilo que a solução pode te dar em termos de redução de custo de mão de obra e equipamentos. Você tem aí, que é algo que impacta diretamente no custo da obra, né? A mão de obra, hora máquina, hora homem. E a gente tem as tabelas de composição, que inclusive estão na tabela SINAP, de composição desses custos, que vocês podem consultar também. Você tem uma ideia de redução de diâmetro de inclinação dos projetos. Reduzir diâmetro de inclinação também dá um impacto gigantesco nos custos, né? Tanto da aquisição do tubo de PAD, quanto também nos custos de execução. Redução de escavação reativa e bota fora por conta do menor recobrimento mínimo que o tubo permite. Tem aí uma maior velocidade de instalação, né? Tem obras aí que a gente faz algumas análises, a obra chega a ser instalada 10 vezes mais rápido quando comparada com a solução convencional em tubo de concreto. E aí eu falo também de ganhos indiretos, como redução dos riscos de acidente de trabalho, né? Isso, quando você faz o gerenciamento de projeto, o risco, né? O gerenciamento de risco é algo muito importante dentro do projeto, isso tem custo, né, para a obra. Quando você consegue mitigar esse risco, você consegue automaticamente reduzir esses custos de obra. Existe também aquele ganho para a sociedade, imagina você abrir uma grande avenida, você abrir e fechar aquela avenida no mesmo dia ali, conseguindo já liberar o fluxo no mesmo dia, sem precisar ter esse impacto para a sociedade de forma mais agressiva. Quando que com tubo de concreto, infelizmente, não é possível. Você tem que abrir vala, instalar tubo por tubo, argamassar por dentro e por fora, esperar a cura da argamassa, para depois, num segundo momento, vir com a parte de compactação, para depois vir com a manta asfáltica. Ou seja, o tempo envolvido é muito maior. E com o PAD você abre vala, encaixa o tubo, fecha a vala, compacta, reaterra, compacta, e já pode vir com a manta asfáltica no mesmo momento, sem maiores problemas, numa velocidade infinitamente maior. Então, a ideia dessa solução, mais uma vez, não é só troca de material. Não adianta trocar material. A gente nem recomenda, porque não é o ideal. A ideia é que leve-se em consideração todas as vantagens que a solução permite. E é dentre essas coisas que eu falei aqui. O Vitor vai entrar, o Vitor é nosso líder de aplicação, ele vai entrar agora na parte de execução de obra, falar um pouquinho quais são os critérios de instalação. Eu passei uns minutinhos aqui, Patrícia, mas estou dentro da margem de erro aí, 5 minutos a mais. Aqui estão os meus contatos, se alguém quiser fazer um print ou tirar uma foto. O Carlos Mendes é o nosso representante comercial e distribuidor em Brasília e Goiás. Ele está nessa live, inclusive, também está à disposição de vocês. Nos acionem. Nós temos uma equipe de suporte para poder ajudá-los no dimensionamento da rede. Então, a gente consegue pegar o teu projeto em concreto, fazer um estudo prévio do que daria para converter para PAD, analisando trecho por trecho.
todos os parâmetros daquele trecho, declividade, vazão, tirante, a seção molhada, e apresentar uma prévia para vocês do que seria se fizesse essa conversão para PAD, de concreto para PAD. Então, nos acionem. Temos todo um suporte técnico de pós-venda para depois de entrega o material. Isso está incluso no nosso custo. Isso faz parte do nosso modelo de negócio. A gente envia um engenheiro de aplicação que vai na obra, dá treinamento, apoia toda a equipe, ajuda e auxilia na instalação. O que a gente quer que o material seja muito bem instalado, que ele dure os 75 a 100 anos para que ele for construído, que vocês tenham um grande sucesso na obra de vocês. Obrigado mais uma vez pela atenção, pelo tempo, e vou passar a palavra agora para o Vitor, para ele poder dar continuidade aí à apresentação. Bacana? Antes do Vitor, eu vou fazer a apresentação dele. Ah, claro, com certeza, Renato. Obrigado. Muito boa palestra, parabéns, Marcelo, esclareceu muita coisa. Eu, inclusive, vou fazer uma pergunta que já vi aqui para os nossos projetos de laje e supressão, uma solução que vai se encaixar bem, aí eu vou te perguntar depois. Claro. Eu queria anunciar a presença do amigo Silvio Andrade, do Engenharia Play, e falar que, em breve pode sair alguma coisa no Engenharia Play dos tubos corrugados Tigre, hein, Silvio? Eu estou à sua disposição, meu amigo. Forte abraço. Abraço também a Carolina e a todos que estão participando aí. Brilhante palestra. Então, agora nós vamos para a palestra Soluções em PAD, Metodologia de Instalação e Casos de Sucesso. Quem vai proferir a palestra é o Vitor Hugo Moura, engenheiro de aplicação da Tigre. O Vitor ele é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Centro Universitário de Brasília, o CEUB, especialista na área de transportes e rodovias pelo Instituto de Pós-Graduação IPOG, possui mais de 7 anos de experiência com obras de infraestrutura, onde atuou por mais de 6 anos em uma das maiores empresas cimenteiras do Brasil, onde o foco principal era a área comercial, pesquisa e desenvolvimento, P&D. Atualmente, é engenheiro de aplicação na maior empresa de tubos corrugados de PAD do Brasil, a Tubos Tigre ADS, especialista na área de consultoria, assistência técnica e pré-venda e pós-venda. Então, passo a palavra agora para o Vitor. Muito obrigado, Renato. Obrigado pela presença de todos aí. Igual o Renato falou, tem um ano mais ou menos que eu estou na Tigre, né? Eu sou o braço direito do Marcelo aí nas regiões do Centro-Oeste, do Acre e de Rondônia. E eu vou passar agora aqui para vocês um pouquinho das recomendações e sugestões que nós temos com relação à instalação do tubo de PAD, para, igual o Marcelo falou, que esse tubo, ele bem instalado, perpetuei por mais de 75 anos de durabilidade. Vocês estão vendo a minha apresentação? Ainda não. Ah, tá, peraí, então. Agora foi? Foi. Beleza. Tá, vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho das especificações e recomendações para projetos e instalações. Essa primeira imagem aqui que eu trago geralmente nas apresentações e treinamentos, basicamente é a vala típica do método construtivo do PAD, certo? Aqui estão as várias etapas que nós devemos seguir para que haja uma perfeita instalação do tubo PAD, desde a largura mínima até o recobrimento final. Eu vou passar as etapas uma a uma explicando como devem ser executadas. Bem, a primeira parte que a gente recomenda é a questão do material de envoltória. Aqui nessa tabela tem todos os parâmetros para classificar os 3 tipos de materiais que nós recomendamos para a utilização na parte da envoltória do tubo. Basicamente, para fazer um resumo rápido aqui, basicamente material classe 1 seria brita de 20 a 40 milímetros, então seria basicamente brita 1 ou 2. O material classe 3 seria um material mais arenoso,
basicamente sem finos. E o material classe 3 seria um material, uma areia grossa ou cascalho, não tendo superior a 50% de material fino. Então, de regra, esses seriam os 3 materiais que nós recomendamos para utilizar como material de envoltória. Posteriormente à escolha do material de envoltória, nós temos a largura mínima de vala. Por que isso? Porque o coração do sistema de instalação do tubo PAD são as camadas laterais e superiores para que haja uma devida compactação e um confinamento do tubo para que as cargas que exerçam força em cima dele sejam distribuídas para os solos laterais e não para o próprio tubo em si. Então, por exemplo, um tubo de 1.500, nós recomendamos a largura mínima de 2,4 metros, ou seja, aproximadamente 45 centímetros das laterais, para que haja uma devida compactação em camadas, para que haja espaço suficiente para ou uma compactação manual por sapinho ou por algum outro tipo de equipamento. Depois de você ter uma largura mínima de vala obedecida de acordo com a tabela, a gente precisa ter uma fundação estável. Uma fundação estável, basicamente, era para garantir um alinhamento e uma inclinação adequada de acordo com os projetos. Em algumas situações, quando não temos um solo estável, a gente tem que fazer essa estabilização através de ou rachão ou brita, para que o tubo fique em uma fundação estável para que obedeça às inclinações do projeto. E, geralmente, quando se tem essa estabilização por rachão ou brita, também é necessário usar um geotêxtil para que não haja contaminação do solo de reaterro com as camadas de envoltória da tubulação. Diferentemente dos tubos de concreto, que, igual o Marcelo falou anteriormente, necessita de um berço de concreto, nessa imagem aqui, depois da fundação estável, o berço que a gente pede para que seja executado é do próprio material utilizado na envoltória do tubo, ou seja, se você usou brita, areia ou areia com finos, esse material você vai utilizar para fazer o berço da tubulação. Para tubos até 600 milímetros, recomendamos 10 centímetros de berço, e esses 10 centímetros, geralmente eu recomendo de 6 a 7 centímetros de material compactado, e o resto do material pode ser solto para que quando o tubo ele fique em cima do berço, ele se acomode e aquele material se acomode entre as corrugas do tubo para não ficar nenhum espaço vazio. Da mesma forma, para tubos de 750 a 1,5 metro, 15 centímetros de berço, aproximadamente 10 a 11 centímetros de material compactado. Os outros você pode simplesmente colocar Você pode soltar ele para que o tubo com o próprio peso se acomode e preencha os vazios entre as corrugas com o próprio material. Tá. Posteriormente ao berço, quando o tubo estiver no centro da vala, uma coisa importante que o Marcelo falou também, que o nosso tubo ele tem uma linha no dorso da tubulação completa. Na linha de drenagem é verde e na linha de saneamento ela é ocre, meia laranja. Essa linha sempre tem que ficar para cima para você ver o alinhamento na vala e se as conexões estão perfeitamente alinhadas. Então, depois que o tubo estiver no centro da vala, você basicamente vem jogando material e fazendo camadas de 20 a 30 centímetros de material compactado, alternando as laterais do tubo. Então, eu faço primeiro na direita, a primeira camada, depois eu vou para a primeira camada na esquerda, sempre obedecendo de 20 a 30 centímetros de material compactado, com 90% de prócto padrão, independente da classe do material. Se o material classe 3, 2 ou 1, eu preciso de 90% de prócto padrão. Se o material não aceitar compactação, como já vi alguns casos de material muito arenoso, pode-se utilizar o adensamento hidráulico como alternativa para a retirada dos vazios e ter uma maior compactação do material. Aqui, no caso, a foto aqui embaixo é o pessoal fazer um adensamento hidráulico com material arenoso. E aqui, nessa foto do pessoal está de capacete amarelo, eles já estão fazendo a parte superior do tubo, que é essa aqui agora que eu vou falar. Depois que você faz o preenchimento lateral até a geratriz superior do tubo,
a gente necessita de 2 camadas de 15 centímetros no mínimo para que possa passar aquelas cargas de acordo com o Marcelo da norma, que são H25 de 20 toneladas. Então, basicamente, a primeira camada pode ser do mesmo material que você utilizou na envoltória, sem problema nenhum. Se for material classe 1 que você utilizou na envoltória, os primeiros 15 centímetros de material classe 1. Posteriormente, esse material classe 1 aqui, esses 15 centímetros, a segunda camada pode ser de um material que é o executante da obra escolher, mas que lhe dê uma compactação também adequada, certo? Então, basicamente, até os 15 centímetros da geratriz superior é o mesmo material, e acima disso, no mínimo 15 centímetros de material para você ter cargas H25 de 20 toneladas eixo. No caso de 30 centímetros, que é o recobrimento mínimo, isso se aplica aos tubos de 1.200 milímetros, certo? Para tubos de 1.500 milímetros, você precisa ter uma camada de 60 centímetros para essa transição de carga. No caso de você utilizar aquele rolo, o pé de carneiro, aquele rolo vibrador, em ambos os casos, você precisa ter 60 centímetros no mínimo de material compactado acima da geratriz, ou seja, tanto para o tubo de 100 a 1.200 e para o tubo de 1.500, a regra se aplica a 60 centímetros para a utilização do rolo compactador vibratório. Aqui, no caso, vou falar um pouquinho sobre linhas duplas ou triplas, quádruplas, que, no caso, estão na imagem, né? A gente precisa respeitar uma regrinha básica, que tubos até 600 milímetros de rede dupla ou mais, eu preciso ter um distanciamento mínimo entre eles. Esse distanciamento mínimo para tubos até 600 milímetros é 30 centímetros de distanciamento. Pode colocar mais? Pode, mas no mínimo 30 centímetros, que basicamente isso aqui vai ser um pilar de sustentação entre os dois tubos, certo? Para tubos acima de 600 milímetros, recomenda-se metade do diâmetro interno do tubo. Por exemplo, tubos de 1.000, o distanciamento mínimo 50 centímetros, de 1.200, 60, de 1.500, 75 centímetros. Tá bom? Então, isso é uma recomendação que deve ser respeitada justamente para que, quando haja cargas vivas ou mortas em cima da tubulação, o próprio solo, esse espaçamento vai servir como um pilar de sustentação do sistema. Com relação às profundidades, igual o amigo perguntou aí no chat agora, qual o mínimo que precisa ter? 30 centímetros para tubo até 1.200 e 60 para tubos até 1.500. Desculpa. 30 centímetros até 1.200 milímetros e para tubos de 1.500, 60 centímetros de recobrimento. Vitor, e qual que é a altura máxima permitida? Nós temos uma tabelinha aqui, e posteriormente eu posso disponibilizar isso aqui para vocês. Com relação, a gente tem uma tabela que vai parametrizar classe de material, grau de compactação e diâmetro do tubo. Por exemplo, o material classe 2, que geralmente é o mais usual utilizado, um tubo de 1.200, se eu tiver 95 de prócto normal no classe 2, ele vai ter 6,1 metros de profundidade de aterro máximo, de altura. Se cair para 90% essa compactação, 3,9. E 85%, 2,4. A gente recomenda, no mínimo, sempre 90% de prócto para todas as classes de material. Com relação ao escoramento de vala, quando você tem um solo muito instável ou profundidades muito grandes. Qual que é a recomendação que nós fazemos para que haja uma devida envoltória da tubulação de PAD? É você colocar a escora de cada lado e escavar um pouco a mais, geralmente metade do diâmetro do tubo, para que quando você faça essa retirada de escora, essa camada lateral aqui, esse envelopamento do tubo, ele não sofra basicamente com os vazios que eram ocupados pela escora. Então, basicamente, você colocou o escoramento, escava mais um pouquinho abaixo, geralmente metade do diâmetro do tubo, fez a sua envoltória completamente, você pode retirar a escora. Esse é uma das recomendações que nós fazemos com relação ao escoramento, onde tem um solo muito estável. Com relação ao que o Marcelo falou, a facilidade para fazer o encaixe ponta-bolsa.
Tubos até 450 milímetros, você consegue movimentar eles manualmente e fazer o acoplamento deles manual também. As duas formas que você faz de encaixe, uma é a união com a catraca de aperto, você amarra de um lado, amarra do outro e puxa. Com a alavanca tem duas formas, ou você, essa parte da bolsa aqui que o Marcelo falou, ela é um pouco frágil. Então, você protege a bolsa com um pedaço de madeira, vem com a alavanca, faz um braço de alavanca para o outro lado, ou você pode colocar no meio do tubo, pressionando com duas alavancas nas corrugas, empurrando ela para frente. E essas são as duas formas de utilizar manualmente o encaixe. E para encaixar acima de 500 milímetros, aí você precisa do auxílio da máquina. Ou empurrando na própria parte da bolsa também, ou então, como nessa foto aqui, que o pessoal amarrou a corda no meio do cubo e fez um braço de alavanca, sempre no sentido ponta, bolsa da tubulação. Com relação aos PVs, o Marcelo falou que grande parte dos PVs hoje em dia são feitos de concreto, né? Então, a gente tem esse encaixe de tecnologias que o concreto aceita o PAD, né, nessa parte. Então, basicamente, é muito simples o encaixe no PV. Você basicamente coloca o PAD dentro do PV, faz um grauteamento por dentro e por fora, para ter um chubamento correto do PAD na parede do PV. E uma coisa muito importante que eu sempre falo nos meus treinamentos é com relação a essa figura aqui de cima, da direita, onde você vê o faceamento do tubo com relação à parede do PV. Isso aqui é muito importante porque, de repente, com a força da água vindo em direção ao tubo, ele pode levantar o tubo e destruir a parede do PV. Então, por isso que eu sempre peço para que haja um faceamento do tubo em relação à parede do poço. Tá bom? Uma coisa muito importante é frisar que os PVs podem ser pré-moldados, o PAD aceito, ou moldados em loco, não tem problema. Nessa figura aqui de baixo, da esquerda, a gente não recomenda fazer esse tipo de procedimento aqui, porque você perde um pedaço do tubo. Basicamente, o PV vai estar, eles vão cortar aqui agora a tubulação. Alguns deixam o tubo aqui, só que como a função do PVC é basicamente amortecer um pouco a velocidade da água, aqui, no caso, eles vão cortar para que haja um amortecimento. Mas o caso mais correto de fazer é isso aqui. Basicamente, o que aconteceu aqui? Eu tive 3 metros de tubo até o PV, o pessoal cortou esse tubo e a outra parte jogou fora, não. Colocou para frente para continuar a instalação. Ou seja, nós não temos percas de tubulação devido às chegadas do PV. E você me pergunta, Vitor, é fácil cortar o tubo? Sim, você com uma serra manual, uma maquita, um tico-tico, você consegue cortar o tubo, mas sempre no vale da corruga, sempre na parte mais baixa, que é a parte mais resistente da tubulação. E agora, pessoal, eu vou falar sobre 2 cases que eu achei de uma relevância muito grande. Uma foi aqui no Valparaíso do Goiás e a outra foi no Mato Grosso do Sul. A obra aqui do Valparaíso se chama Mirante do Vale, Vale das Brisas. É um loteamento que vai contar mais ou menos com 5.000 moradias, né? E a primeira etapa deles, eles compraram da Tubos Tigre ADS aproximadamente 4.500 metros de tubulação. E o mais importante quando adquiriram essa tubulação foi as vantagens citadas pelo próprio pessoal da obra e pela coordenação. Uma foi com relação nessa obra em específico, eles citaram 5 vantagens do PAD em relação ao concreto, que era o projeto inicial. Primeiro foi com relação ao transporte. Como a área era muito grande, para percorrer grandes distâncias, o baixo peso unitário do PAD facilitou bastante essa relação de transporte. Igual o Marcelo falou, um tubo de PAD de 1.200 pesando 240, 250 quilos, enquanto um de concreto podia pesar até 3 toneladas. A instalação, devido aumentou a produtividade com relação ao encaixe ponta-bolsa, né, que basicamente é passo a passo lubrificante, você encaixa a ponta na bolsa, já está pronto para fazer o aterramento em camadas de compactação.
E a diminuição do diâmetro da tubulação também, pelo coeficiente de Manning, a rugosidade interna do tubo. Às vezes, um tubo de 1.000 de concreto, a gente conseguiu reduzir para 750, 600 milímetros, dependente da inclinação do terreno. Foi feito balas mais estreitas e rasas, né, justamente por causa do recobrimento, e lá era uma situação que o Marcelo falou que era uma obra que o solo era muito rochoso. Então, quanto menos eles tivessem que escavar, ia ser melhor pelo desgaste da máquina e para o uso de equipamentos. Diminuiu a questão do diâmetro do tubo, diminuiu os PVs também da rede. E uma coisa muito importante foi em relação à limpeza e organização do local, que a diretoria e os clientes gostaram muito dessa vantagem, porque é um canteiro mais limpo, não tem perca de material, é uma coisa mais bonita de se ver na obra, certo? Aqui eu coloquei algumas fotos da obra, então vocês podem ver aqui no canto inferior direito, que realmente é uma obra de dimensões territoriais grandes, né? Então, e de muito inclinação, certo? Você pode ver na primeira foto aqui que é uma inclinação muito grande, então o trabalho que você ia ter para ficar carregando 1 metro, 1,5 metro de tubo até o local da instalação com o PAD facilitou pelo peso e pelo tamanho da barra, que é sempre de 6 metros. E outra obra, essa aqui eu visitei junto com o Marcelo, e foi a que ele comentou também, que foi uma drenagem que foi feita perto do rio, onde o solo era muito mole, muito estável. Eles tiveram até que fazer uma estabilização de solo com rachão e brita. Foi o loteamento bairro Jardim do Quito, em Rondonópolis, Mato Grosso. Foram aproximadamente 1.500 metros de tubulação. E as vantagens citadas pela coordenação e gerência da obra, aqui foi o descarregamento, né, o aproveitamento por ter sempre barras de 6 metros, e o legal é que, como eles tinham muitos tipos de diâmetros, vários tamanhos de diâmetros, eles conseguiam acoplar um dentro do outro e diminuir o tempo e as distâncias percorridas para chegar até o local de instalação. Armazenamento lá, a obra, o canteiro não era muito grande, então com o PAD e pela telescopagem de um tubo dentro do outro, você conseguiu diminuir o espaço físico ocupado pelos tubos. Baixo peso unitário, justamente porque na parte onde eles estavam querendo colocar a instalação perto do rio, era um solo muito mole e com a máquina, com concreto, seria inviável de chegar até lá. Então, com os tubos com o peso baixo, o pessoal fez até alguns transportes manual, que até 450 kg você consegue transportar manualmente, e o resto foi feito através de máquina de rolagem do próprio material. E a instalação diária, né? A produção diária foi efetiva justamente pelo encaixe ponta-bolsa, que na outra obra também falou desse tipo de vantagem, e que, ao contrário do concreto, não precisaria esperar o rejunte ou então o berço de concreto curar. Teoricamente, você abriu a vala com a largura mínima, fez o berço corretamente, colocou o tubo do meio da vala, começou a fazer as camadas, fez um encaixe ponta-bolsa, imediatamente você já pode vir fazendo as camadas de compactação lateral e superior, ou seja, o trabalho é muito rápido e facilitado, justamente que você não precisa de espera nenhuma, ao contrário do que você teria com o concreto, certo? Aqui coloquei aqui algumas fotos da obra. Essa aqui onde tem um tubo de esgoto passando aqui, essa aqui era a área perto do rio. Então, essa área que era difícil acesso, um material, um solo muito mole, muito encharcado, e que com o PAD facilitou bastante a vida do pessoal lá, só que ainda assim tivemos que fazer uma estabilização do fundo de vala. Com concreto, isso aqui seria basicamente possível, que só pelo peso concreto isso aqui já afundaria e não daria para fazer a instalação. Então, o PAD realmente facilitou bastante a vida do pessoal da obra, certo? Igual o Marcelo falou, a TIG tem um compromisso, né, de reduzir os custos de instalação de tubo. Você vai economizar, bota fora reaterro, escavação, mão de obra, tempo. Essa obra em específico era para executar em 60 dias, eles executaram em 37 dias. Ou seja, foi quase 50% de ganho de velocidade em uma obra teoricamente não muito grande, né? E reduzir custo de transporte, estocagem. Nessa obra de estocagem foi bastante promissor, porque basicamente eles não tinham espaço para ficar estocando material e pela telescopagem dos tubos,
Isso foi um ganho para a obra. E, no caso, sempre o PAD vai visar aumentar a lucratividade do seu negócio, e, claro, trazendo uma tecnologia de ponta em relação ao que nós temos hoje no mercado. Aí está o meu contato. Se vocês quiserem mandar um e-mail, tirar dúvidas, pode ficar à vontade aí, que já está inteira disposição aqui de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Parabéns, Vitor. Obrigado Obrigado. pela palestra. Muito legal. É importante a gente ver, né, na prática como que é feito as instalações. Esses casos de sucesso são sempre bem-vindos, né? Porque o engenheiro gosta de coisa na prática. E vamos lá. A gente teria um vídeo resumo institucional que a gente não vai passar agora, porque a gente atrasou um pouco, e eu vou abrir para as dúvidas e debates. E eu vou começar com a pergunta, só para aquecer aí o debate. Qual o prazo de garantia dos tubos PEAD? E principalmente falando sobre para esgoto, que é o nosso problema do concreto, né? Vocês falaram que 10 anos degrada, a gente tem casos aí que muito menos que isso, né? Quando a água é muito ácida e ataque de sulfatos, eu já tive que fazer recuperação de tubulações aí com 2 anos de utilização. Passa aí a palavra para o Marcelo e para o Vitor. Tá, deixa eu ajudar nessa resposta aí. Inclusive, essa questão do ataque do agente químico do esgoto, muitas vezes o próprio solo externo da envoltória do tubo também é um solo muito ácido e acaba atacando o tubo de concreto. Então, ele sofre um ataque químico tanto externo quanto internamente. E o PAD teria essa resistência. As nossas propostas comerciais, elas trazem um prazo de garantia de... O tubo é para durar 75 a 100 anos, que é um tubo termoplástico, PAD, um polietileno expansivo de alta densidade. As nossas propostas trazem prazo de garantia padrão de 12 meses após a instalação e de 24 meses sem serem instalados. São prazo padrão de garantia de produto. Mas, na prática, fazendo-se a instalação adequada, com acompanhamento técnico da nossa equipe, eliminando todas as possibilidades de erro de execução, o tubo vai durar 75 anos. Nós temos obras no Brasil executadas há mais de 10 anos que não deram problema até hoje e não vão dar porque foram muito bem instaladas, né? Todas as vezes que a gente identifica algum possível problema, se é que podemos dizer assim, foi algum descuido no critério de compactação, mas foi lá corrigir a compactação e resolver o problema. Então, resumindo, Renato, a tua pergunta, eu não consigo te dar uma garantia de 10 anos. Eu consigo te adiantar que o material vai suportar até 100 anos e a garantia comercial dele fica limitada a 24 meses após a entrega do material. A gente tem aí obras e mais obras para apresentar para vocês como cases, né, de que tiveram esse problema. Vou citar os Estados Unidos. Lá tem tubo que enterrado há mais de 40 anos, que eles retiraram esse tubo que estava instalado, levaram para o laboratório, fizeram os ensaios e projetaram mais 40 anos de vida, entendeu? Em função da durabilidade do material. Mesmo de esgoto? Mesmo de esgoto. O de esgoto ele é até mais resistente, né? Porque ele é 100% resina de PAD virgem. Né? Em termos de ataque químico, né? Ele é até mais resistente. Em termos de rigidez estrutural, não. Eles são equivalentes, tanto o de drenagem quanto o de esgoto. Mas, em termos de resistência química, o de esgoto, ele atende uma norma específica de esgoto também. Então, ele vai ter uma resistência maior, sim. Na prática, essa rede de concreto que durou 10 anos com PAD, você vai ter aí... Nós não temos ainda os 70 anos para mostrar aqui no Brasil, porque estamos no mercado há 11 anos, mas com certeza, se considerar os Estados Unidos, por exemplo, que existe há mais de 50 anos, tem tubulação lá enterrada há muito mais tempo. E como advogado que sou também, tem que definir um prazo em proposta, né? Não tem jeito, né? Você não pode deixar um prazo aberto, né? Então, por isso que a definição de prazo é de 24 meses. Posso perguntar? Fique à vontade, Silvio.
É o seguinte, ele só pode ser feito em linha reta ou ele aceita alguma curvatura? Ou toda vez que tiver ele pode fazer curvatura devido à ponte bolsa ou ele só pode ser feito em linha reta? Tá, o Vitor vai poder falar um pouquinho também, mas assim, em cada conexão você consegue tirar 1,5 grau. Ele aceita até 1,5 grau de deflexão na conexão ponta-bolsa. Curvas alongadas, curvas longas, você imagina você fazer uma curva em um raio de, sei lá, 200 metros, você consegue ir tirando 1,5 grau em cada conexão. Mas em distâncias menores, você tem que botar, ou você coloca uma conexão, uma curva alongada, de 45, de 22 graus, mas enfim, de 90, ou faz uma caixa para desviar a direção. Certo, Vitor? Você deve ter visto muita... Certo, 1,5 grau, está correto. Isso aí. Eu vou dar uma saidinha só para pegar a bateria que está acabando aqui, viu? Só um minuto. Tá bom. Tem uma pergunta aqui em relação à redução de escavação e reaterros. Gostaria de saber qual a altura mínima de reaterro pode ser considerada para tubos de PAD. Vamos lá. É o que o Vitor também comentou. Tubos até 1,20 m de diâmetro, recobrimento mínimo de 30 centímetros acima da geratriz superior do tubo. Tubos de 1,5 m de diâmetro, recobrimento mínimo de 60 centímetros acima da geratriz superior do tubo. O volume de escavação em si, cada obra tem a tua particularidade, tem o teu perfil topográfico, aí não dá para afirmar exatamente qual o volume que vai reduzir. A gente consegue afirmar qual o volume de recobrimento. Aí tem que avaliar o tamanho da rede, o diâmetro da tubulação, a topografia do terreno, quanto de declividade que tem, enfim. Mas na prática, pessoal, a redução é muito grande. Existem situações em que você tem que fazer terraplanagem para atingir cota, ou você fazer algum tipo de reaterro para atingir cota, para poder atingir aquele recobrimento mínimo que talvez com o PAD você não precise. Vou dar um exemplo do condomínio aí de Brasília, lá em Sobradinho, o CAVV. Lá, o projeto original era concreto, foi feito todo o trabalho de conversão e hoje 100% PAD. Lá, só na parte de terraplanagem, eles nos informaram que a economia foi maior do que o preço do material. O que eles economizaram em terraplanagem, para poder atingir as cotas, já valeu a pena ter feito a troca do material. Pagou o material e ainda sobrou grana. Assim, nas palavras deles, né? Então, assim, é um baita condomínio em Brasília, ali em Sobradinho, são acho que 2.000 unidades, né, Vitor? E estão com o projeto para ampliar para mais 2.000 unidades. São quase 5 unidades aqui. Então, é assim, um baita case. E hoje lá, eles tiveram também uma grande vantagem, que antigamente eles terceirizavam a fase de execução de obra de drenagem. De obra própria agora. Hoje eles têm uma equipe própria para fazer a execução das obras, porque basicamente existe essa facilidade na instalação. Então, esse operador de máquina, com o engenheiro responsável, eles conseguem tocar a obra internamente. Deixa eu fazer uma pergunta agora, que eu fiz uma reunião ontem com a equipe de projetos de uma laje de subpressão. E a gente projeta a laje de subpressão e a laje de subpressão, ela, quanto menos caixas, furos a gente fizer na laje, muito melhor, porque esses são pontos de possíveis infiltrações no futuro. Eu vi, nesse nosso projeto, tinha uma caixa de separação de óleo, e ela é um volume considerável. Teria como fazer essa caixa de separação em tubos PAD, e isso pode reduzir esse volume e a gente fazer isso, porque nesse caso teria um acabamento de 30 centímetros acima da laje de supressão para a gente ir com queda dessas questões. Aí será que pode fazer uma caixa nesses 30, 40 centímetros de acabamento aí? É possível isso? Está mudo, está mutado. Perdão. Agora foi, desculpa. O tubo que a gente, para fazer a OQA, que é a unidade de qualidade de água, que é a caixa separadora, nós utilizamos tubulações de 900 milímetros até 1,20 m. Então, essa caixa ela pode ter um diâmetro de 900 milímetros por 3 metros de comprimento, ou até 12 metros de comprimento por 1,5 m de diâmetro. Então, vai depender do volume de sedimento que está especificado no projeto que vocês pretendem reter.
teria que avaliar, porque se for um tubo de 1,5 m, o recobrimento mínimo passa a ser de 60 centímetros. Só que vai ter uma laje em cima, né? Então teria que avaliar, fazer um cálculo mecânico para entender qual seria o impacto em cima da tubulação. Dá para trabalhar, o Renato, teria que pegar o teu projeto e tentar avaliar. Aí fica como missão de casa para poder a gente tentar chegar, mas é possível. Agora, assim, a ideia da UQA é ela trabalhar em paralelo com a rede de drenagem como bypass. Esse é o foco principal dela para você fazer o tratamento daquele primeiro fluxo de chuva, aquela primeira lavada de pista que vem para dentro do sistema de drenagem. Nessa situação, eu acho que teria que ficar em série, né? Teria que passar 100% por essa caixa. Aí teria que avaliar o tamanho dessa caixa, porque daí você sai de um nível de tratamento de 90%, 80%, 90% para 100%, né? Teria que estimar. Legal. Acredito que seja um volume pequeno, estou supondo. Que não seja um volume dado tão absurdo. Eu fiz um trabalho parecido para uma empresa aqui de Cuiabá, era exatamente no pátio da oficina da Volvo, da Scania Volvo, que trabalha com caminhões, para que 100% da água fosse tratada. Ou seja, tudo passa pela caixa para depois sair. Mas o volume é bem pequenininho, então um volume de chegada com tubo de 100 milímetros. Então, tem que entender aí a realidade do seu projeto. Lá também o volume é pequeno, porque é para caixa de águas servidas para uma garagem, sabe? Um subsolo de garagem. Então, É só para pegar a água quando tiver um vazamento ou quando for fazer uma lavagem, pegar essa água e tirar o óleo que normalmente tem, né? Em garagem, ok. Em garagem. Vai ter um tempo de decantação, tudo. Isso. Tá, entendi. Dá para avaliar, mas a gente pode tratar disso sim. Legal. Pessoal, falarmos aí. Aquele vídeo que a gente ia passar, a Patrícia colocou ele no link aí, quem quiser acessar, tá no link aqui no chat. Tem uma pergunta do Rômulo aqui. Qual o custo na utilização de PV em PAD em relação a caixas de concreto armado? Existe um custo um pouco mais elevado do material. Só que o PV de PAD, ele é 100% customizado. Então, para eu conseguir te dar uma ideia de preço, eu preciso saber qual o tamanho do corpo do PV, quais são as entradas, quais são as saídas, qual é a altura desse PV. E aí tem uma particularidade que você tem que ter um controle de cotas muito rigoroso, porque a peça, o PV, você se lembra daquela foto do PV lá do shopping de Brasília? A peça está pronta, com o tubo de chegada e saída já nas cotas definidas. Se durante a obra você tiver algum problema de cota, sei lá, você escavou e encontrou uma tubulação de água que você vai ter que fazer um desvio, você tem que ter esse controle muito preciso para você não perder aquela peça, porque a peça está soldada. Então, em termos de custo, é um pouco mais elevado, mas esse mais elevado depende das características do PV, né? Talvez o que você gaste um pouco mais no PV, você vai economizar no tempo de obra. Tem que fazer conta também. Não existe um valor exato, é 10, 20, 30%. Eu não consigo estimar esse percentual, porque é muito particular daquele PV específico. É um pouco mais caro o produto, mas é mais barato e mais rápido a instalação. Tem uma pergunta aqui do Marcelo. Considerando que o tubo é bem mais leve que o concreto, o tubo de PAD é bem mais leve que o concreto, quanto aos 30 centímetros e 60 centímetros de reaterro, existe alguma outra orientação para locais que o solo seja pouco permeável e o tubo sofra incidência de empuxo, deve ser empuxo ascendente, em tempos de chuva forte, sem que ele flutue? Vou iniciar aqui, mas eu vou deixar o Victor responder também, que ele falou pouco até agora. Na verdade, quando você tem presença de lençol freático um pouco mais aquático, eu acho que essa é a situação, né? Você tem que considerar uma altura de reaterro de recobrimento mínimo maior. Então, aqueles 30 centímetros, existe uma outra tabela que aumenta esse recobrimento mínimo, porque a tendência é o tubo flutuar mesmo. Correto, Victor? Ou então você pode fazer o quê, Marcelo? Fazer um tratamento, igual eu falei, com relação a lá na obra de Mato Grosso. Você sabe que, teoricamente, vai ter uma... Fazer um colchão drenante também, né? Faz um colchão drenante, bota um rachão de 15 centímetros, mais 15 centímetros de brita 1, tudo isso envelopado com geotêxtil, não tecido, um bidim, para que não haja carreamento de solos laterais
embaixo para dentro do sistema, que é um material um pouco mais, tem mais vazios, né? Então, basicamente, pode fazer o envelopamento com bidim, rachão e brita e fazer toda a envoltória do tubo com esse material. Aí, teoricamente, você tem um local preferencial para a água passar e não ter esse empuxo na tubulação. Corretíssimo. Ou considerar um Um recobrimento recobrimento maior. maior. Teve um Pra caso aumentar que o peso em cima da tubulação, né, para que ela não flutue, que a tendência é flutuar. Teve um caso que o outro engenheiro me passou que, como eles tinham uma altura máxima lá, eles fizeram como se fossem os anéis de concreto para colocar de sobrepeso na tubulação para que elas não flutuassem. Aí, no caso, é a questão mais da especificidade da obra em si, né? Mas ou aterro maior, ou então esses anéis de concreto para pesar mais, para não ter esse impulso negativo. Exatamente. A vantagem do tubo ser mais leve é que numa situação dessa também, né, se fosse com um tubo de concreto, o solo de fundo de vala muito mole, a tendência do tubo é afundar, né? Aí precisa fazer uma Não composição. precisaria fazer o berço. Você precisaria ter um berço de concreto para evitar esse afundamento do tubo de concreto. É a situação contrária, né? Aí o peso, em vez de ajudar, atrapalha, né? Ele acaba prejudicando porque o tubo esteja afundado no solo mole. Vamos lá, pessoal. Parabéns, então, gente. Eu acho que a gente já está aqui já passando quase meia hora do nosso horário. Foi muito legal, acho que teve boa participação, o pessoal gostou bastante aqui. E eu agradeço mais uma vez a Tigre ADS, né, na pessoa do Marcelo e do Vitor aí. Agradeço essa parceria e vamos pensar mais para frente aí em outra apresentação. Acho que foi muito legal, uma palestra muito técnica, né, e prática. É isso que a gente precisa aqui. Muito obrigado também para todos que estão aí participando e vamos lá. Um abraço aí para todo mundo. Muito obrigado aí, gente. Obrigado, Renato. Obrigado, Sinuscom. Obrigado a todos presentes por contribuir nessa palestra, nessa troca de informações aqui. Continuamos à disposição de todos aí. Seguem os contatos aí passado na apresentação, tá? Muito legal, Sinuscom. Parabéns por esse projeto. Valeu, gente. Então, vou encerrar agora. Um abraço abraço para todos aí. Um abraço, Até a próxima. Renato. Obrigado aí pela oportunidade.